E para preparação do ator, nossa leitura, começando o capítulo Unidades e Objetivos, é o capítulo 7 do livro. Entrando hoje no auditório do teatro, defrontamos com um grande cartaz em que havia estas palavras: Unidades e Objetivos. O diretor cumprimentou-nos por chegarmos a uma nova e importante etapa em nosso trabalho e explicou o que entendia por unidades, dizendo-nos como se decompõe uma peça e um papel em seus elementos. Tudo o que disse, como sempre, foi claro e interessante. Entretanto, antes de escrever sobre isso, quero anotar o que se passou depois de acabada a aula, pois ajudou-me a apreciar mais plenamente o que ele dissera. Fui convidado pela primeira vez para jantar em casa do tio de Paulo, o célebre ator Shustov. Perguntou-me o que fazíamos na escola. Paulo disse-lhe que acabávamos de chegar ao estudo das unidades e objetivos. Naturalmente, Shustov e os seus filhos já estão familiarizados com os nossos termos técnicos. Meninos, disse rindo, enquanto a criada colocava diante dele um peru enorme. Suponham que isso não é um peru, mas uma peça em 5 atos. O inspetor-geral. Podem liquidá-la de uma bocada? Não. É tão impossível reduzir a uma só bocada um peru inteiro quanto uma peça em 5 atos. Temos, portanto, de destrinchá-la primeiro em pedaços grandes. Assim, disse, cortando as pernas, asas e as partes macias do assado e pondo-as num prato vazio. Aí tem as primeiras grandes divisões. Mas é impossível engolir até mesmo estes pedaços. Tenho, portanto, que cortá-los em pedaços menores, assim. E desmembrou ainda mais o peru. Agora, passe-me seu prato, disse o Sr. Shustov ao filho mais velho. Aí tem um pedaço. É a primeira cena. Ao que o rapazinho citou as... Peraí. É a primeira cena. Isso. Ao que o rapazinho citou as primeiras palavras do inspetor-geral, uma voz de baixo, um tanto insegura. Cavalheiros, convoquei-os a esta reunião para lhes dar uma notícia sumamente desagradável. Eugênio, disse o Sr. Shustov, o seu segundo filho, aqui está a cena com o diretor dos Correios. E agora, Igor e Teodoro, eis a cena entre Bobichinsky e Dobchinski. Vocês duas meninas podem fazer o trecho entre a mulher e a filha do prefeito. Engulam, ordenou, e eles se atiraram à comida, mantendo na boca pedaços enormes e quase se engasgando. Vendo isso, o Sr. Shustov advertiu-lhes que cortassem os pedaços em porções menores e, se preciso, menores ainda. Que carne dura e seca! Exclamou de repente para sua mulher. Dê-lhe sabor, disse um dos filhos, acrescentando-lhe um invento da imaginação. Ou, disse outro, passando-lhe o molho, com um molho feito de seis mágicos. De seis mágicos. Deixe que o ator apresente as suas circunstâncias dadas. E aqui acrescentou uma das filhas, dando-lhe um ponto de raiz forte. Está algo do diretor. Está algo do diretor. Mais tempero do próprio ator. Impôs um dos rapazes, sacudindo pimenta na carne. Um pouco de mostarda de um artista de esquerda? Disse a mais nova das moças. Shustov
cortou a carne em pedacinhos, no molho feito com as ofertas dos filhos. Assim está bom, disse. Até esta sola de sapato chega a quase a parecer carne. É isto o que tem de fazer com os pedacinhos do papel, ensopá-los cada vez mais no molho das circunstâncias dadas. Quanto mais seco for o papel, mais molhado será necessário. Mais molho será necessário. Saí da casa de Shustov com a cabeça cheia de ideias sobre unidades. Assim que minha atenção foi chamada para esse setor, comecei a buscar meios de pôr em execução essa nova ideia. Ao lhes dar boa noite, disse comigo: uma unidade. Descendo a escada, fiquei na dúvida: devo contar cada degrau como uma unidade? Os Shustov moram no terceiro andar, 60 degraus, 60 unidades. Nessa base, cada passo da calçada teria de ser contado. Decidi que o ato total de descer a escada seria uma parte e a caminhada para casa outra. E abrir a porta da rua? Seria uma unidade ou várias? Decidi-me por várias. Portanto, desci a escada 2 unidades, segurei a maçaneta da porta 3, fila girar 4, abri a porta 5, transpus o limiar 6, fechei a porta 7, saltei a maçaneta 8, fui para casa 9. Esbarrei alguém. Não, isso não foi uma unidade, foi um acidente. Parei diante de uma livraria. E isso? A leitura de cada título deve contar ou devo embolar toda a inspeção sobre um só rótulo? Decidi-me por isto, o que elevou o meu total para 10. Quando me vi em casa, despido e pegando o sabonete para lavar as mãos, já contava 207. Lavei as mãos, 208. Coloquei o sabonete no lugar, 209. Enxaguei a pia, 210. Finalmente, meti-me na cama e puxei as cobertas, 216. Mas e agora? Minha cabeça estava repleta de pensamentos. Seria cada um deles uma unidade? Se fosse repassar assim uma tragédia em 5 atos, como o Otelo, seria preciso marcar uma tabela de milhares de unidades. Seria uma confusão. Deve haver, portanto, um meio de limitá-las. Mas como? Unidades. Unidades para o Stanislavski é o caminho que você percorre na sua trajetória, né? Seria isso com você trabalhando nas unidades, por exemplo, você tomando consciência de todos os seus movimentos, de todas as suas ações, a partir da construção da unidade, né? A unidade que vai determinar qual ação faço, o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto, né? Na unidade, né? Ou não sinto nada. Então, assim, ela contempla a linha de ação contínua, né? Então, quando eu consigo fragmentar, por exemplo, eu pego o meu dia e eu faço uma revisão hoje, por exemplo, depois daqui eu vou sentar e vou fazer uma revisão diária do meu dia, todos os meus sentimentos, tudo aquilo que eu vivi, toda a descoberta, todos os insights, os momentos que eu não estive bem, os momentos que eu estive bem, o que aconteceu, né? E eu vou dividir esse dia em unidades. E se eu precisar repetir esse dia, eu tenho o caminho, o mapa para repetir esse dia. No texto teatral, quando a gente vai estudar um texto teatral, normalmente a gente divide o texto teatral em unidades para o coletivo, para trabalhar. Normalmente o diretor faz isso, para trabalhar a linha de ação contínua do espetáculo. E cada ator, ele faz isso com o seu próprio personagem, com a sua própria vida, né? E para que ele construa uma linha de ação contínua coerente com aquilo que está escrito, coerente com aquilo, com as falas daquele personagem, com a proposta do autor, também com aquele texto, né? E também dentro da proposta do diretor. Você vai trabalhando vários aspectos, várias nuances, você vai tomando consciência
das suas atitudes, das suas ações, você vai tomando consciência dos seus pensamentos, né? E você vai tomando consciência dos projetos, né? Do projeto que você está percorrendo, da linha de ação contínua que você está percorrendo. Por exemplo, eu na live eu tenho unidades. Eu tenho abrir a live, é uma unidade. Dar boas-vindas, esperar as pessoas entrarem na live, ainda está na primeira unidade. Depois a meditação, é uma segunda unidade. Depois a primeira leitura, terceira unidade. Um comentário, quarta unidade. Depois a segunda leitura, quinta. Então isso me ajuda a eu fragmento a live e ela cria uma estrutura. A unidade é como se fosse o esqueleto. Você cria aquele esqueleto e que você se norteia e você não se perde. E se eu se me perder, eu volto para as unidades, né? Então o trabalho de unidade ele é muito importante porque ele nos ajuda a nortear, né? Então, assim, unidades não de unificação, mas são unidades mesmo, caixinhas separadas. Eu vou separando para que eu não precise pensar no todo, eu penso no pequeno. Quanto menor eu tiver na minha mão, cabe na minha mão, eu consigo trabalhar. Quanto maior, eu fico instável, eu desestabilizo. Então é muito importante esse trabalho de unidade, porque às vezes a gente tem um problema para resolver. E para resolver esse problema, precisa percorrer um caminho para a solução desse problema, né? Então, a solução desse problema é o nosso objetivo. Mas qual é o caminho que eu vou ter? Então, eu vou criando unidades. Eu vou criando mentalmente, escrevo da forma que você achar melhor. O Stanislavski propõe a gente escrever, né? Ter nossos cadernos de anotações da linha de ação contínua. Qual é a linha de ação que eu vou ter? E eu vou separar cada passo dessa linha de ação em unidades. Ah, para resolver o problema, eu preciso disso, disso, disso. Depois que eu resolver a primeira unidade, eu resolvo a segunda unidade, eu resolvo a terceira unidade, eu resolvo a quarta unidade e por assim por diante. Então é muito importante essa fragmentação para que a gente possa saborear melhor os momentos e não atropelar eles de forma aleatória e sem consciência do que está acontecendo. Isso é muito importante.